aula de hoje a gente continua falando de derivada e continuidade, tá? Então, vamos falar de derivabilidade, continuidade, e vamos fazer derivadas de algumas funções elementares. Ainda teremos presença de limites, tá? Limites, vocês já notaram, que é o que define tudo, tá bom? Inclusive, quando nós chegarmos em integral, vai ter limite novamente, tá? Então, muito bem. Então, o primeiro passo é falar da derivada como uma certa função, tá? Então, olha para cá e a gente vai fazer o seguinte. Suponha que você tenha aqui dois conjuntos. O que nós estávamos acostumados é fazer o seguinte, é ter uma função que leva daqui para lá, né? Por exemplo, tinha um certo elemento aqui que era levado a um certo elemento aqui. E quem fazia isso era uma lei de formação que a gente chamava de função, tá bom? Agora vai acontecer uma coisa diferente, tá? Agora vai acontecer o seguinte, agora nós temos aqui desse lado, nós temos as funções. A f de x, a g de x, a h de x. E alguém vai levar nesse outro conjunto. Então, esse espaço aqui é o espaço das funções. Tá bom? O espaço das funções. E lá também vai ser um espaço de funções, só que esse espaço de funções vai estar diretamente relacionado com este. Tá? E essa relação é uma relação de derivabilidade. Tá? Por exemplo, a f de x ela vai ser levada na derivada dela. Vai ser levada na f' de x. Tá bom? A g vai ser levada na derivada dela. Aí eu vou usar aquela outra notação que a gente apresentou na aula passada. Então, dg dx. Então, a g está sendo levada na derivada da g. Tá? E a h está sendo levada na derivada de h. Que vou colocar h' de x. Tá bom? Então, aqui é o espaço das funções e aqui é o espaço das derivadas. Beleza? Então, se você tem uma função, você vai conseguir definir uma outra função que a gente vai chamar de derivada. Tá? Então, o que nós temos é a derivada da função f, ela é dada pelo limite de h indo para zero, da f de x mais h, menos o f de x, dividido por h. Tá bom? Esse aqui é o quociente de Newton. Aí a ideia é de nós chamarmos esse projeto de projeto Newton. Tá bom? Então, essa aí é o que a gente chama de derivada. Então, essa aqui vai ser a nossa função derivada. Então, essa será a nossa função derivada. Tá? Nota que para cada x, a gente vai ter um cara. Beleza? Então, essa é a nossa função derivada. Então, assim a gente começa a nossa aula de hoje. E vamos trabalhando, então. Vamos pegar algumas funções. Vamos pegar a função constante. A gente já sabe que a derivada da função constante é zero. Tá? Vamos provar isso. Então, f de x igual a c, onde c é uma constante real. Então, vamos provar que a derivada da constante é zero. Então, a gente precisa calcular esse limite. Então, é limite de h indo para zero, da f de x mais h menos a f de x dividido por h. Isso aqui é igual limite de h indo para zero. O que é f de x mais h? Onde a f é constante. Então, f de qualquer coisa sempre dá a constante. Então, vai dar c. Menos a f de x é c. Dividido por h. Só que c menos c é zero. Zero dividido por h dá zero. O limite de zero é zero. Tá bom? Então, bem simples, a derivada da constante é a própria constante. Vamos ver a derivada agora da função, acho que é a raiz de x que está lá? Projeta lá, por favor. Não, raiz de x. Vamos derivar a função raiz de x. F de x igual a raiz de x. Vamos determinar essa derivada. Então, é limite de h indo para zero, da f de x
mais h menos a f de x sobre h. Então, isso vai dar igual limite de h indo para zero. F de x mais h vai ficar raiz de x mais h menos a raiz de x dividido por h. Qual o passo agora que eu faço? Multiplico pelo conjugado, né? Vai ficar limite de h indo para zero da raiz de x mais h menos a raiz de x sobre h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x sobre raiz de x mais h mais a raiz de x, certo? Isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então vai ficar x mais h menos x. Isso tudo dividido por h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x. Então, cancela x aqui com x, vai ficar só h, certo? Vai ficar limite de h indo para zero, de h dividido por quem? Por h vezes a raiz de x mais h mais a raiz de x. Você cancela o h, né? E você aplica o limite agora. Em cima vai dar 1 e embaixo. Aqui dá zero, tá? Vai ficar a raiz de x mais a raiz de x vai dar 2 raiz de x. Beleza? Então, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Vamos para a próxima. Próxima função lá é essa função quociente. F de x igual a x sobre x mais 1. Vamos derivar isso. Então, limite de h indo para zero. Já não vou escrever essa forma, tá? Já vou substituir direto. Então, substituindo aqui, vai ficar x mais h dividido por x mais h mais 1 menos x sobre x mais 1, certo? Isso tudo dividido por h. Vou fazer aqui essa subtração e já vou inverter o h, tá? Então, isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para zero. Vai ficar esse produto, certo? X mais h mais 1 vezes x mais 1. Esse cara dividido por esse dá x mais 1 vezes isso. Vai ficar x mais h vezes x mais 1. Menos esse vezes x. Vai ficar x vezes x mais h mais 1. Agora, é h sobre 1, então vai ficar 1 sobre h, né? Então, isso tudo vezes h. Continuando, eu vou fazer a distributiva em cima. Não vou fazer a distributiva embaixo, tá? Só em cima. Vai ficar limite de h indo para zero de x² mais x mais hx mais h menos x² menos xh menos x. Isso tudo dividido por x mais h mais 1 x mais 1 vezes h. Agora, você cancela o x² com x². Você cancela hx, né? E cancela o x. Sobra só o h. Só que esse h cancela com esse h. Tá bom? Então, em cima vai ficar 1. Então, é limite de h indo para zero de 1 sobre x mais h mais 1, x mais 1. Tá bom? O h vai para zero, então aqui dá zero. Vai ficar 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá? Então, essa é a derivada. Ok? Então, a derivada da função x sobre x mais 1 é 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Beleza?
Muito bem. Vamos calcular a derivada agora dessa função definida por parte. Tá? A gente quer saber se ela é derivável em zero. Você já percebeu que a derivada é um limite, certo? Tá? A derivada é um limite. Então, se eu pergunto para você, essa função é derivável, o que é que você tem que fazer? Se eu perguntar assim, é derivável em 2, o que tu tens que fazer? Tem que ver se o limite existe em 2. Como é que a gente faz para verificar se o limite existe em 2? Verifica os limites laterais. Se eles existirem e forem iguais, então aquele limite existe. Tá? Então a pergunta desse problema aí é verificar se a função é derivável em zero. Tá? Então eu vou colocar aqui a função primeiro. Olha, a função é x² seno de 1 sobre x, se o x é diferente de zero. E ela é zero se o x for zero. Tá? Então ela pergunta, essa função é derivável no zero? Isso aqui existe? Tá? Essa é a pergunta, tá bom? Então eu tenho que verificar se existe a derivada. Existir a derivada é calcular o limite da derivada. Só calcula o limite pela direita e o limite pela esquerda, tá? Então vamos calcular pela direita. Então, limite de x indo para zero pela direita dá... Eu vou calcular com esse limite aqui, tá? A gente já sabe que os dois limites são iguais, tá bom? Tanto faz ser x mais h menos f de x sobre h, como ser f de x menos f de zero, x menos zero. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Esse limite. Então vai ficar limite de x indo para zero pela direita. A f de x. O x está indo para zero pela direita. Então os valores não são zero. Estão perto de zero, são maiores do que zero. Quem é a função? É isso aqui de cima ou de baixo? De cima, porque de baixo só serve se for zero. Então é isso aqui, ó. Então é x² seno de 1 sobre x. Menos a função avaliada no zero. Quanto é a função no zero? Zero. Isso tudo dividido por x menos zero. Então esse limite vai ficar limite de x indo para zero pela direita disso aqui. x² seno de 1 sobre x sobre x. Aí você cancela um x com um x. Olha, cancelando um x com um x, vai ficar limite de x indo para zero pela direita de x vezes o seno de 1 sobre x. Quanto dá esse limite? Por que dá zero? Porque uma é limitada e a outra é zero. Quanto tempo você levou para responder isso? 0,3 segundos. É isso que tem na tua prova. Se você souber que você olha para uma função, uma é limitada, a outra está dando zero, e eu coloquei a justificativa lá, porque uma é limitada, a outra está dando zero, o limite é zero, então você já ganha 0,4. Entendeu? Oi? Como é que é? As 21 são assim? Não, você não ia ter graça. Você ia se recusar a fazer uma prova assim. Você ia se recusar. Né? Então isso aqui é zero. Então a derivada pela direita dá zero. Vamos ver pela esquerda. Limite de x indo para zero pela esquerda dá f de x menos f de zero, x menos zero. É igual limite x indo para zero pela esquerda, zero pela esquerda. Quem é a função? É a parte de cima. x² seno de 1 sobre x. A função em zero é quanto? Zero. X menos zero. Percebeu que é a mesma coisa? O limite é o mesmo. Quanto é que vai dar? Zero. Então a derivada existe? Existe. E é quanto? Zero. Então eu perguntei para você, essa função é derivável no zero? Resposta, sim,
é derivável e a derivada é zero. Beleza? Então, a derivada é zero. Eu vou entregar mais uma questão da prova agora. Se eu te desse um gráfico assim, se eu te desse esse gráfico, não é esse que está na tua prova, tá? Se eu te desse esse gráfico, menos 1, 2, 3, 4, menos 2. Aí eu pergunto para você. No intervalo menos 2, menos 1, a derivada é o quê? Positiva. Por quê? Porque a função está crescendo. No intervalo menos 1, 2, a derivada é o quê? A derivada é zero. A gente já calculou agora, quando a função é constante, a derivada é zero. Ok? No intervalo 2, 3, positiva, porque a função é crescente. No intervalo 3, 4, negativa, porque a função é decrescente. Agora vamos lá. No menos 1, a função é derivável? Como é o teorema? Fala o que, mais ou menos? O que você lembra? Em pontas? Em bicos? Por que a derivada não existe no menos 1 aqui? Do lado esquerdo, o sinal é o quê? Sempre positivo. Do lado direito é sempre o quê? Zero. Então, esses dois limites vão dar a mesma coisa? Não. Entendeu? Então, a função não tem como ser derivável. Tá? Aqui, no 2. Do lado esquerdo, qual é o sinal da derivada? Zero. E do lado direito? Positivo. Não tem como ser derivável. Entendeu? Tem bico aqui também, ó. Tem bico. E aqui? Do lado esquerdo, a derivada é o quê? Positiva. E do direito? Negativa. Então, não é derivável no 3. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Sabe isso? Tu prestou atenção em tudo que eu te falei na aula passada e na aula de hoje? Tu já tem 3.9 garantido. Fácil. Fácil, fácil. Oi? Diga. No menos 1? Porque a derivada pelo lado esquerdo, ela é positiva. A derivada é um limite. O limite pelo lado esquerdo sempre é positivo. Ele não está tendendo a zero. Ele é uma constante mesmo, ele é positivo. Tá? E o limite pelo lado direito é sempre zero. Ele não está tendendo a mudar de zero. Então, um sempre será um número positivo, o outro sempre será zero. Então, existe uma distância entre os dois. Então, eles não estão se aproximando. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a anotação que eu disse para vocês na aula passada. Tá? Diga. Não. No ponto 2, pela esquerda é uma constante, né? Então a derivada é zero. Tá? E pela direita a derivada é positiva. Beleza? Então, projeta lá, por favor. Ali. A segunda derivada é a derivada da função
que isso aqui a gente simboliza dessa forma. Tá bom? Na hora de você escrever, só toma esse cuidado aqui. Que o 2 é como se ele fosse um expoente do D e como se fosse um expoente do X. Tá? Não é o 2 aqui e nem o 2 aqui no meio. Beleza? Só para vocês entenderem isso. Tá? Muito bem. Agora, eu tenho uma função lá. Qual é a função? X cubo menos x. A função é x cubo menos x. Eu quero que você calcule para mim a segunda derivada. Tá? Então, como que você acha que a gente calcula a segunda derivada? Você deriva e depois você pega a derivada e deriva. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos derivar ela. Como é que a gente deriva? Por enquanto, a gente não sabe. Como a gente não sabe, a gente calcula o limite. Certo? F de x mais h menos a f de x sobre h. Isso é igual. F de x mais h. Vai ficar limite de h indo para zero. Isso aqui vai ficar x mais h ao cubo mais, menos x mais h menos x ao cubo mais x. Isso tudo dividido por h. Então, isso aqui é igual. Limite de h indo para zero, cubo da soma, x ao cubo mais 3x quadrado, h, mais 3xh quadrado, mais h ao cubo, menos x, menos h, menos x ao cubo, mais x. Aqui é o quê? Deixa eu refazer aqui. Aqui é o... Onde é que está o erro? Aqui? Eu já fiz o jogo de sinal, porque aqui está menos, né? Aí essa função ela é o quê? Ela é x ao cubo menos x. Aí menos x ao cubo e menos vai ficar mais. Tá bom? Isso tudo dividido por h. Dá para você cancelar o x cubo. Dá para cancelar o x. Só, né? Vamos colocar h em evidência. Colocando h em evidência, vai sobrar 3x quadrado mais 3xh mais h quadrado menos 1, né? Isso tudo sobre h. Certo? Cancela h e manda o h para zero. Se o h vai para zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Vai sobrar 3x quadrado menos 1. 3x quadrado menos 1. Tá bom? Então, essa aqui então, determinamos que f' de x é 3x quadrado menos 1. Certo? Essa é f' de x. Mas é isso que a gente quer? Não, a f, duas linhas. Então, olha, como é f duas linhas de x? F duas linhas de x é a derivada da derivada. Então, como é o limite da derivada? Limite de h indo para zero da função. Mas quem é a função? A função é a derivada, concorda? Então, é f' de x mais h menos f' de x sobre h. Ficou claro isso? Tá bom? Então, isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para zero. F' de x mais h. Quem é f'? É isso aqui, ó. Vai ficar 3x mais h ao quadrado menos 1. Menos a f' de x, que é isso aqui. Fica 3x quadrado mais 1. Isso tudo dividido por h. Olha, já dá para cancelar o 1 aqui, né?
Vai ficar limite de h indo para zero de 3 vezes. Distribui esse quadrado, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 3x quadrado. Isso tudo sobre h, tá? Continuando, a limite de h indo para zero de 3x quadrado mais 6xh mais 3h quadrado menos 3x quadrado, certo? Isso tudo sobre h. E esse aqui cancela, né? Coloca h em evidência. H indo para zero. Coloca o h em evidência. H, 6x mais 3h. Sobre h. Cancela h. Manda o h para zero. Aqui dá zero. Vai ficar 6x. Ok? Então a gente precisa de quase 3 quadros para fazer isso. Que a gente pode fazer em 2 linhas, né? Não é isso? Como é que a gente faz em 2 linhas? Se a sua função é... Cadê a função? X ao cubo menos x. A gente já sabe, mas não provou, que a derivada disso é... Pega o expoente e joga para frente. Subtrai uma unidade. Pega o expoente e joga para frente. E subtrai uma unidade. Certo? Não é isso? Então, a derivada ficaria 3x quadrado menos 1, porque x elevado a 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui ficaria 1. Então, aquela conta toda que nós fizemos lá se resume a isso. Tá? E a segunda derivada é derivar isso. A derivada disso, joga o expoente para frente. Subtrai uma unidade. A derivada da constante é 0. Então, a segunda derivada é 2 vezes 3 é 6. 2 menos 1 é 1. Não precisa colocar. Foi o que nós achamos. Tá bom? Mas a gente vai provar isso hoje. Tá? Muito bem. Estão gostando de derivada? Muito mais divertido, né? Dá até vontade de fazer cálculo de novo, não dá? Tem gente que está se esforçando para isso, né? A gente vê isso nas provas. Então, olha, essa é a anotação, tá? Essa é a anotação para, se você quiser n derivadas, terceira derivada, então as anotações são essas, tá? Vamos para o nosso teorema. Nosso teorema vai dizer o seguinte, que se a função é derivável em um certo ponto, então ela é contínua nesse ponto. Quem é que lembra o que é uma função contínua? Definição. Não quero... A função tem que estar definida. O limite tem que existir. Já pega o nome dela, já passa logo para cálculo 2, que já está tudo certo, tá? Então, vamos lá. Então, olha, o que é uma função contínua? A Sofia já disse para a gente. Então, f é Sofia, né? F é contínua. Contínua em x igual a p, se o limite, quando x tende a p, da f de x, esse limite é o f de p. Tá bom? Foi isso que a Sofia disse para a gente em 3 pontos. Tá? Então, para ser contínua, a função tem que estar definida. E isso aqui significa ela estar definida. E esse limite existe, e esse limite é o próprio valor da função no ponto. Tá? O nosso teorema aí, nos diz o seguinte, que se f é derivável
derivável em P, então é contínua em P. Então é contínua em P, tá? Então é isso que é o teorema. Então vamos provar isso, né? Demonstração. Vamos demonstrar isso. O que eu quero provar? Eu quero provar isso, certo? Quero provar isso, tá? Então vamos lá. Então, considere o limite. Limite de x tendendo a P da f de x menos o f de P. Vamos pegar esse limite aqui, tá? Olha, qual é a diferença desse limite para isso aqui? Que é como se eu tivesse pegado o f de P e passado para cá, subtraindo, certo? E então isso lá tem que dar quanto? Isso tem que dar zero. Se eu conseguir provar que isso lá é zero, acabou o problema. Tudo bem? Então o intuito é provar que isso lá é zero, tá? Muito bem. Mas nota o seguinte, olha. Vê se você concorda. Isso aí não é a mesma coisa que isso aqui, que limite de x tendendo a P da f de x menos a f de P, x menos P, vezes x menos P. Concorda? Não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Agora, isso aqui é um produto, certo? A propriedade de limite diz que o limite do produto é o produto dos limites. Você concorda que só isso aqui existe? O que é isso? É a derivada, tá? Derivada no ponto P. E o teorema está dizendo que a função é derivável onde? No ponto P. Então esse limite existe, certo? Isso aqui não é um polinômio? O limite do polinômio existe, tá? Então, o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é igual limite de x tendendo a P da f de x menos o f de P, x menos P, vezes o limite de x tendendo a P de x menos P. Tá? Quem é isso aqui mesmo? É a derivada da função no ponto P, tá? Isso aqui é f' de P vezes... Quanto é isso aqui? Zero. Isso vezes zero é zero. Não era isso que a gente queria provar? Tá? Então... Portanto, o limite de x tendendo a P da f de x menos a f de P é zero. Se esse limite é zero, isso implica que isso aqui é f de P. E pela definição de função contínua, f é contínua em P. Logo, f é contínua em x igual a P. E acabou nosso teorema. Então, se a função é derivável, prova que ela é contínua, tá? Eu apaguei o desenho que eu fiz agora há pouco. Eu vou fazer a pergunta reversa agora. Se a função é contínua em um ponto, ela é derivável nesse ponto? Sim ou não? Não. Se é derivável, então ela é contínua. Agora, se ela é contínua, não garante que ela seja derivável. Ok? Então, exemplo, é exatamente o desenho que eu coloquei agora há pouco para vocês. Acho que foi assim, 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 não foi? Foi isso? Esses pontos aqui, a função é contínua ou não nesses pontos? É contínua. É derivável nesses pontos?
Não. Deu para entender? Então, ser contínua não implica em derivabilidade, mas derivabilidade implica em continuidade. Diga. Não, porque a derivada ela está definida em pontos do domínio da função. Não, mas a derivada tem que estar definida no ponto. Se não estiver definida no ponto, não faz sentido calcular a derivada dela, entendeu? O que você quer fazer é... Lembra da definição de derivada? Olha, a definição de derivada envolve isso aqui, certo? Suponha que a função não está definida no ponto P. Não vai existir esse f de P. Entendeu? Tá? Qual é o seu nome? Paulo. O que o Paulo está perguntando para a gente é o seguinte: e se a função não estiver definida no ponto? Como é que eu faço para calcular essa derivada no ponto, já que o limite é uma aproximação, né? Só que nesse caso da derivada não faz sentido, porque na derivada eu preciso que a função esteja definida no ponto. Tá? Não faz sentido eu derivar no ponto que ela não está definida. Beleza? Agora eu vou colocar um outro gráfico aqui. Oi? Chega perto. Chega perto. Mas não é a mesma coisa. Chega perto só. Lá chega mais perto da equação da função tangente. Do gráfico da função tangente. Do gráfico. Perto. Tá perto. Só que eu não estou dando foco para a função erro. Tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui um gráfico. Se o gráfico da função fosse isso, se o gráfico da função é isso, e aqui é 1, 2, 3. Eu te pergunto, diz para mim onde a função é contínua. Suponha que isso aqui acontece infinitamente para lá, infinitamente para cá. Eu pergunto, onde essa função é contínua? Todos os reais menos os inteiros. Quem é a imagem dessa função? De zero fechado até 1 aberto. Quem é o domínio da função? Todos os reais. Onde essa função é derivável? Todos os reais menos os inteiros. Por que ele não é derivável nos inteiros? Não, está definido. A gente acabou de dizer que o domínio é todos os reais. Porque ela não é contínua. Ok? Ela não é derivável nos inteiros porque não é contínua nos inteiros. Tá? Existem em filosofia afirmações. E quando você quer algo que é equivalente às afirmações, só que dita de forma contrária, a gente chama de contrapositiva. A contrapositiva é mesmo que a afirmação positiva. Tá? Por exemplo, olha o que está escrito aqui. Se f é derivável em um ponto P, então f é contínua no P. Ok? Se isso, então aquilo. Então, a história é essa. Se P, então Q. Beleza? Se acontece isso, então acontece aquilo. Isso é filosofia, tá? E vocês amam filosofia. Mais que matemática, né? Agora, vamos negar essa afirmação e torná-la verdadeira. Beleza? Como é que a gente nega isso? Não. Como é que eu nego afirmando? Como é a contrapositiva que é verdadeira? Não. Não. Se o quê?
Não. Não. Quem aqui sabe o que é a contrapositiva? Vocês responderam a pergunta. Olha qual foi a sua resposta agora há pouco. Rafael, né? Paulo, você disse o seguinte. Não, Rafael é você, né? Tá. Você disse o seguinte. Essa função aqui, ela não é derivável porque ela não é contínua. Ok? Então você pode dizer assim, ó. Ela não é contínua, logo não é derivável. Certo? Você não conclui que ela é derivável de cara. Você primeiro conclui que ela não é contínua. E a não continuidade implica na não derivabilidade. Vamos para o teorema. A derivabilidade implica a continuidade. O que você enxergou é que a não continuidade implica na não derivabilidade. Beleza? Se eu acabei de te falar isso, então escreve a contrapositiva desse cara. Se o quê? Se não que, então não P. Não, você estava dizendo se não P, não que. Ok? Era isso que você estava dizendo. Não é contrapositiva, é negação total. É isso. Não, pois é, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu pego o resultado, nego o resultado, então tem que implicar a negação da hipótese. Tá? Isso aqui é chamado de contrapositiva. Que era o que vocês intuitivamente estavam fazendo. Vocês olharam aqui, peraí, ela não é contínua nesses pontos. Logo, não é derivável nesses pontos. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, conseguimos demonstrar um resultado importante. E essa lá é a afirmação. Ó. Se não for contínua, então f não é derivável. Negando o resultado, você conclui a negação da hipótese. Diga. Mas ela pode o quê? Sim. Ela é derivável tanto antes dos inteiros quanto depois. No inteiro, em qualquer inteiro, não é. Qual é seu nome? Juliana. A Juliana está perguntando assim, tem como eu limitar essa função para eu dizer ela é derivável? Sim, tem. Igual como a gente fez com a função seno, a função cosseno, lembra? Que a gente pensou assim, ó, seno não é injetora, não é sobrejetora, então não dá para calcular a inversa. Mas a gente sabe que existe o arcseno, que é o inverso do seno. O que foi que a gente fez? A gente restringiu o domínio dela. Pegamos um pedacinho do domínio, nesse pedacinho do domínio ela é injetora, sobrejetora, então tem inversa. Então a mesma história aqui. Eu posso pensar assim, e se eu pegar o intervalo aberto, de 0 aberto até 1 aberto, e aí? É derivável, é contínua, é injetora, é sobrejetora, tudo que a gente quer. Entendeu? Então você pode fazer isso, tá? Na verdade, sempre você pode fazer essas restrições, tá bom? E uma forma de você denotar isso é você fazer assim, ó. Suponha que isso aqui é função f, tá? Então você faz f, o domínio dela era todos os reais, menos todos os reais, na verdade, é o domínio. Quero restringir, então você coloca uma barra, tá? E você coloca assim, ó. 0, 1. Então quer dizer que essa função está restrita ao intervalo 0, 1. Tá bom? Nesse intervalo 0, 1, ela é contínua, ela é derivável, ela é injetora, sobrejetora, tudo que a gente quer. Tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem. Continuando, verifique se a função abaixo é derivável no 2. Vamos pegar essa função, f de x, 2 menos x, 2x mais 1. Isso se x for menor que 2, se o x for maior ou igual que 2. Olha para cá agora. Olha lá.
Se eu pudesse usar o 2 aqui, ia ficar 2 menos 2 daria 0, certo? Essa sentença é antes do 2. Então, você marca aqui o 2. Antes do 2 é isso. Ela é decrescente e passa pelo 2. Então, é isso aqui. Ó. Então, esse é o gráfico e aqui no 2 é aberto. Tá bom? Então, esse é o gráfico. Antes do 2. Depois do 2, substituindo o 2 aqui. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, dá aqui em cima. Tá? Fechado. Crescente. Então, o gráfico é assim. Tá bom? Então, esse é o gráfico dessa função. Eu te pergunto, essa função é contínua? Onde que ela não é contínua? No 2, mas no resto todo ela é. Tudo bem? Essa função é derivável? Onde que ela não é derivável? Ela não é derivável no 2. Por que não é derivável no 2? Não, não é isso. Já vai perder tua aprovação? Vai, por que ela não é derivável no 2? Não. Tá, tudo bem. Uma coisa mais fácil. Por que ela não é derivável no 2? Porque ela não é contínua no 2. Ok? Tá bom? Só o fato de você olhar, não é contínua, tem um salto, perdeu a derivabilidade. Beleza? O que você estava falando é, a taxa de variação pela direita e pela esquerda são diferentes. Perfeito. Perfeito. A derivada por esse lado é negativa, por esse lado é positiva. Então a derivada no ponto não vai dar o mesmo sinal. Não, tu não precisa provar nada, tua prova só é V e F. Isso. Se fosse para demonstrar, você calcularia o limite pela direita, pela esquerda, igual como a gente fez ali. Mas a tua prova é V e F. Mas se tu quiser, eu posso fazer uma prova só para ti, diferente. Vamos lá. Segunda. Olha lá a segunda. Ano passado tinha uns alunos arretados aí, sabe? Eles gostavam de desafiar. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui na onda deles. Aí toda a prova tinha uma questão a mais. Questão de desafio. Aí os alunos iam lá e faziam a questão de desafio. Aí vocês me desafiaram mais ainda esse ano. Olha, a função é x², 1. Isso aqui, se o x for menor ou igual que 1. Aqui é se o x for maior que 1. Tá? Eu quero saber se essa função é derivável no 1. Olha para cá. É no 1, tá? Então, ó, antes do 1 é a parábola. Então, vou marcar aqui o 1. Tá? Esse é o gráfico antes do 1. Beleza? Depois do 1 é uma constante. Esse é o gráfico. Beleza? Pergunta, essa função é contínua? Sim ou não? Todo domínio ela é contínua. Ela é derivável? Onde que ela não é derivável? Só no 1. No resto todo ela é derivável, tá bom? Então, quando eu te fazer essa pergunta, essa função é derivável, você diz, ela é derivável menos no 1. Tudo bem? Por que ela não é derivável no 1? Porque a taxa de variação é diferente, as variações laterais, tá? Por esse lado aqui é 0 e por esse lado aqui é uma variação positiva. Beleza? Então, quando você fizer as contas, você vai ver que os limites são diferentes, tá? Nota que é só gráfico, ó. Olhou o gráfico, você já sabe, tá? Vamos ver o próximo. Próxima função lá, ali, f de x é igual a x², se x for menor ou igual que 1, e é 2x menos 1, se o x for maior que 1. Vamos ver o gráfico. Olha, se eu tiver antes do 1, é isso aqui. Então, esse é o gráfico.
tá? Antes do 1. Agora, se eu tiver depois do 1, é esse aqui, tá? E olha, se você pega um 1, substitui aqui, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. E esse aqui substitui aqui dá 1. Então, eles passam pelo mesmo ponto. Tá bom? Então, olha, não existe essa parte aqui. Vou colocar aqui pontilhada. Tá bom? Então, enxerga assim, ó, que o gráfico da função f começa uma parábola e quando chega aqui no 1, ele deixa de ser uma parábola e se transforma numa reta. Beleza? Te pergunto, é derivável nesse ponto? Aí no desenho, dá para ver? Você pode ser enganado pelo desenho, entende? Então você vai ter que fazer a conta, vai ter que provar se é derivável ou não. Vamos lá. É contínua? É, então não dá para usar o teorema direto dizendo que se não for contínuo, então não é derivável. Então eu tenho que fazer a conta. Que conta eu tenho que fazer? Tenho que calcular a derivada pela direita, calcular a derivada pela esquerda e ver o que acontece. Beleza? Vamos lá. Derivada pela direita. Então, é limite x tendendo a 1 pela direita. Dá f de x menos a f de 1, x menos 1. Essa é a derivada pela direita. X tendendo a 1 pela direita. São valores maiores do que 1. Qual das duas sentenças eu tenho que usar? A de baixo, que é maior que 1, né? Vai ficar 2x menos 1, menos a função avaliada no 1. Quanto é a função no 1? Dá 1. Porque é esse aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. Então, menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Fica limite x tendendo a 1 pela direita de 2x menos 2, dividido por x menos 1. Você concorda que isso aqui em cima eu posso escrever assim, ó? Tá bom? Tá? E agora cancela aqui? E agora dá 2. Então, pela direita a derivada deu 2. Vamos ver pela esquerda. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda da f de x menos a f de 1, x menos 1. Isso é igual, limite, x tendendo a 1 pela esquerda. Quem é a função para valores menores do que 1? É x². Menos a função no 1, já sei que é 1, x menos 1. Então, isso aqui é igual, limite, x tendendo a 1 pela esquerda, produto notável. X menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Você cancela, substituindo 1, 1 mais 1 é 2. Bingo! A derivada pela direita deu 2, pela esquerda deu 2. Então, a função é derivável. E a derivada é 2. Deu para entender? Então, a função, sim, ela pode mudar de sentença. Não se deixa iludir pelo seu desenho, tá? Nesse caso, tu precisa me apresentar conta se eu te cobrasse isso, mas nesse caso aqui eu não precisaria. Porque, por favor, né? Poxa, é óbvio que vai ter bico aqui. Aí tu fala assim, mas professor, mas se a minha parábola fizer assim, né? Isso não é parábola, tá? Aprende a desenhar a parábola. Muito bem, já fizemos mais 3. Vamos continuando. Olha lá. Olha lá. Para provar que tu tá... Diga. É a derivada do método prático de dizer direto? Diretão? Então, diretão seria aqui. É Ana, né? Diretão, vamos lá. Esse lado aqui é a parábola. X², desse lado. Desse lado é 2x menos 1. Qual é a derivada de x²? 2x. Então, a derivada aqui é 2x.
Qual é a derivada desse? 2. Mas eu quero saber o que vai acontecer no 1. Esse aqui é constante, vai continuar sendo 2. E esse aqui vai se aproximar do 2. Então seria 2 de um lado e 2 do outro. Tá bom? Era isso? Era isso, né? A gente só não fez assim, Ana, porque a gente não sabe ainda derivar dessa forma de pegar os points, jogar para frente e ainda vai provar. Tá bom? Por isso que eu evitei. Tá? Muito bem, agora para mostrar que vocês estão safos, mais safos do que vocês mesmos, porque vocês evoluíram na aula de hoje, vocês estão quase saiyajin já, olhando para aí, eu te pergunto, aquele ponto lá, menos 2,7, lá em cima, vou colocar o cursor aqui, esse ponto aqui, a função é derivável? Sim ou não? Sim. O sinal da derivada. Por quê? Porque a função está decrescente. Perfeito, perfeito. Dá até vontade de colocar o celular para ficar gravando aqui, que isso é música para os meus ouvidos. Vamos lá. Na direção aqui do menos 1, tá? Na direção do menos 1 aqui. Como é a derivada? Não existe derivada. Por que não existe derivada? Porque a função não é contínua nesse ponto, tá? Tem aluno aqui que eu digo assim, isso aí vai passar. Quando chegar nessas horas eu digo, eu não sei não. Então, a função não é contínua no ponto. Como não é contínua, não é derivável. Beleza? Vamos lá. Nessa bem aqui, ó, nesse pontinho bem aqui, ó. O que você acha? Você acha que é derivável? É derivável. Mas qual sinal que você acha que é a derivada? É 0? Talvez. A gente vai descobrir ainda. Tá? Mas gostei da suspeita de vocês. Aqui. O que você acha da derivada aqui? O que você acha? Não existe derivada aí. Tem um bico. Apareceu bico, não tem derivada. Beleza? Aqui, o que você acha? Não existe a derivada. Não é derivável aí. Tem bico, tá? Aqui nesse 4 aqui, o que você acha? É derivável. E essa derivada tem que sinal? Negativo. Beleza? Vocês estão safos demais. Agora sim a gente vai provar o resultado de que, de fato, quando você tem um polinômio, você pode pegar o expoente, jogar para frente e subtrair uma unidade. Tá bom? Vamos lá. Então, se você tem essa função, x elevado a n, a derivada disso é n x elevado a n menos 1. Essa é a derivada. Tá? Vamos provar isso. Vamos lá, a gente precisa calcular esse limite. X tendendo a P de f de x menos f de P, x menos P. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é igual limite x tendendo a P. Quem é a f de x? É x elevado a n. Tá? Menos. Quem é f de P? É P elevado a n. Certo? Isso tudo dividido por x menos P. E agora o que é que a gente faz? Não é conjugado. Vai ter que usar o quê? O binômio de Newton, né? Aonde? Na divisão desses polinômios aí, tá? Porque dividir polinômio é uma coisa que você gosta, que você domina e que assim está no seu café da manhã, né? Faz parte do seu café da manhã. Vamos dividir aqui esses polinômios. X elevado a n menos P elevado a n dividido por x menos P. Certo? Isso vocês estão safos nisso, né? Porque x elevado a n dividido por x é
x elevado a n menos 1. Correto? Porque x elevado a n menos 1 vezes x vai dar x elevado a n. Positivo. Quando vem para cá, vem negativo. Esse vezes esse vai dar negativo. Quando vir para cá, vai vir positivo. Vai ficar p x elevado a n menos 1. Aí você soma esses caras, já vai cancelar aqui. Vai sobrar p x elevado a n menos 1 menos p elevado a n. Primeiro passo já foi. Lembrando, você quer que o resto dê zero, né? Então você continua. O próximo elemento aqui é p x elevado a n menos 2. Esse vezes x dá exatamente esse cara. Aí você troca o sinal. Menos p x elevado a n menos 1. Esse vezes esse daria negativo, vai vir positivo. P vezes p dá p ao quadrado. X elevado a n menos 2. Você cancela, cancela. Vai ficar p ao quadrado, x elevado a n menos 2, menos p elevado a n. Ainda não deu zero. Aí você continua o processo, né? O próximo é p ao quadrado, x elevado a n menos 3. Ok? Aí você... Não, mas eu quero... Tem colega que não confia ainda. Então, você vai observar o padrão do binômio de Newton. Né? Qual é o padrão? O padrão é que aqui não está aparecendo, mas seria P elevado a 0. 0 mais n menos 1 é n menos 1. Certo? Aqui não está aparecendo, mas é 1. 1 mais n menos 2 é n menos 1. 2 mais n menos 3 é n menos 1. O certo é que esse padrão se mantém e vai embora até a penúltima coisa, que é p elevado a n menos 2x, mais p elevado a n menos 1. Ok? Esses todos aqui é o resultado. Beleza? Então, esse limite bonito, ele fica belíssimo, né? Vai ficar limite de x tendendo a p de esse cara. Quem é esse cara? Esse cara é x menos p vezes essa soma. Então, isso aqui vai ficar x menos p vezes, olha lá, x elevado a n menos 1 mais px elevado a n menos 2 mais p quadrado x elevado a n menos 3 mais, vai-se embora, mais p elevado a n menos 2x mais p elevado a n menos 1. Fecha parêntese, isso tudo dividido por x menos p. E agora o que é que você faz? Oi? Cancela o x menos p. Que divertido, né? É divertido demais. Eu compreendo a sua emoção, é assim mesmo. É isso mesmo, a emoção assim, ela flora de uma forma incrível. Aí eu pergunto para você, isso aqui é uma soma finita. Soma finita. Quer dizer que existe uma quantidade finita de parcelas. Quantas parcelas eu tenho aqui? Dá para saber. Quantas tem? N? Será que é N? Vamos ver? Vamos olhar para o expoente do P. Começa no 0, depois vai para o 1, depois vai para o 2, e o último é N menos 1. Se começou no 0 e foi até N menos 1, quantos são? Quantos são? N. Ok? Se começasse no 1 e fosse até N, seria N, não seria? Volta um aqui, então do 0 até N menos 1 vai dar N. Beleza? Então você tem N parcelas. Todo mundo viu isso, é muito fácil.
Então, tem N parcelas. É como você faz no seu cartão de crédito, né? Então, tem N parcelas, tá? Agora, o que vai acontecer? O x vai tender a P. Vai ficar P elevado a N menos 1. Aqui vai ficar P elevado a N menos 2. Concorda? Só que não está multiplicando com P? Vai ficar N menos 1 também. Aqui vai ficar P elevado a N menos 3, que está multiplicando por P ao quadrado. Então, vai dar N menos 1 também. Então, vai dar quantos N menos 1? N vezes P elevado a N menos 1. Então, esse limite aqui nada mais é que N vezes P elevado a N menos 1. E acabou. Né? E acabou. Coisa linda, ó. N vezes o carinha elevado a N menos 1. Não está aparecendo aqui x, porque eu estou calculando a derivada no ponto. Beleza? Então, acabamos de provar. Acabamos de provar que se você tiver f de x igual a x elevado a n, a derivada é nx elevado a n menos 1. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Observa lá. Agora nós temos mais duas. Essas duas a gente não vai fazer, tá? A segunda, você faz da mesma forma. É idêntico, idêntico. Vai aparecer a mesma coisa. A diferença é que, bem aqui, nessa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar limite x tendendo a p, vai ficar 1 sobre x a n menos 1 sobre x a p sobre x menos p. Você faz aqui a sua continha, vai recair na mesma coisa. Tá? Vai cair no mesmo limite e você vai achar qual é o resultado. Beleza? Já a segunda, a terceira, na verdade, lá, dá um pouquinho mais de trabalho. Está feito no Guidorize. Eu não acho que a gente vai ter ganho significativo matemático aqui para a gente fazer. Então, a gente não vai fazer. Mas está feito no Guidorize todos os detalhes, tá? Muito bem. Então, nós já sabemos calcular as derivadas de todas as potências de x. Né? A gente está safo demais. Então, olha, a gente está tão safo que eu fecho os meus olhos e escolho uma pessoa aleatória e sei que essa pessoa sabe fazer essa questão. Essa pessoa ela está na segunda fila de lá para cá e na terceira cadeira da direita para a esquerda. Quem é essa pessoa? É você, de cabelo bonito e barba bonita. Você mesmo. Qual é o seu nome? Pablo. Fábio. O Fábio sabe fazer essa questão. Porque o Fábio é safo demais. Ele está se escondendo. Fábio, me diz qual é a resposta. Fábio. A regra é essa, Fábio. É pegar o expoente, jogar para frente e subtrair uma unidade. Então, diz para mim como ficaria. É isso que você está falando. Vai. 7x elevado a sexta. O Fábio é demais, cara. Fábio é demais. Ah. Próxima questão. A questão é f de x igual a 1 sobre x ao cubo. Como é que faz? Não sabe? Você sabe, você não sabe o que você sabe. É filosófico, é assim. É que vocês não estão acreditando no potencial de vocês. Quem é que sabe? Vai. Como é que faz? Vai ficar f de x igual... Não inventa. Oi. Vem aqui.
K. Tudo bem. Diga o seu nome e seu curso, por favor. Ana Paula Damasceno, de Engenharia Biomédica. Repete, que não deu para ouvir. Ana Paula Damasceno, de Engenharia Biomédica. Ana Paula, de Engenharia Biomédica. Como é que você faria, Ana Paula? Eu colocaria para cima o x à terceira, aí fica x menos 3. Isso. Como aí, é a derivada, então? De acordo com a regra, vai ficar x menos 3 menos 1. Em cima. Tá, mas o que você faz com o expoente antes? Jogo para frente. Joga para frente menos 3. Isso. Vai ficar x menos 3 menos 1. É isso? Tá, perfeito. Deixa eu continuar escrevendo aqui. Não vai ainda, Ana Paula. Vamos lá. Então vai ficar f' de x é igual a menos 3 vezes x a menos 4, certo? Isso. Aí eu coloco esse x a menos 4 para baixo. Aí joga esse cara para baixo. Isso, vai ficar positivo, expoente positivo. Perfeito. Perfeito. Tá passada já. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito bem. Quarto item, o terceiro item. Quem é que sabe fazer o terceiro item? Sabe? Sabe? Como é o nome dele? Diz logo aí. O terceiro item, função h, raiz quinta de x. Qual é o nome dele, Mike? William. Vem, William. Grita daí, a câmera está te pegando. Vai, como é que faz? Transforma a raiz para potência. Vai ficar h de x igual a x elevado a 1/5. E agora? Beleza. Então, a derivada é pegar o expoente, jogar para frente e subtrair uma unidade. Vai ficar a derivada da h é 1/5. X, 5 vezes 1 dá 5, 1 menos 5 dá menos 4. E agora? Não, dá para fazer mais um passo. Joga o x para baixo, que vai trocar o sinal, né? Vai ficar a derivada da h é igual a 1/5 de x elevado a 5 quartos. Aliás, a 4/5. E agora? Como é que fica? Como? Isso, a raiz quinta vai ficar a derivada da função, vai ficar 1 sobre 5, raiz quinta de x a quarta. E acabou. Essa é a derivada. Beleza? Eu estou sentindo que vocês estão voltando a se apaixonar pelo cálculo. Estou sentindo. Estou sentindo que tem gente assim, por que o curso não começou aqui? Porque vocês não entendem nada. Já não está entendendo? Vamos lá. Essa 4 vocês vão saber fazer. Vamos para essa. Derivada do seno e a derivada do cosseno. Então, quero saber se a função for seno de x, quem é a derivada? Quem é essa derivada? Tá bom? Então, vamos calcular o limite de h tendendo a 0 de seno de x mais h menos o seno de x sobre o h. A gente quer calcular esse limite, tá? Como é que faz? Seno da soma aqui, vai ficar limite de h indo para 0 do seno de x
cosseno do H mais o seno do H vezes o cosseno do X menos o seno do X. Isso tudo dividido pelo H. E agora? Quer cortar o seno? É tanta blasfêmia que a gente ouve. Oi? Mas tem um H embaixo, vai dar 0 embaixo. Mas tu quer sair de uma desgraça para outra? Como tu ia fazer? Não. Não é identidade nenhuma. Não. É uma artifício aqui. Não. Oh, maravilha! Eu disse que ela vai passar? Falei. Vamos lá. Coloca o seno de x em evidência. Vai ficar limite. Aí tem colega dizendo aí, grandes coisas, colocar o seno em evidência. Aí vai sobrar aqui cosseno de H. Lá vai sobrar 1, né? Menos 1 mais seno de H cosseno de x. Isso tudo dividido por H. E agora? Separa os limites. Estou gostando de ver, esse pessoal está estudando mesmo. Vamos lá, isso aqui é igual, limite de H indo para 0. Vamos pegar aquele primeiro lá, seno de x vezes cosseno de H menos 1 sobre H mais limite de H indo para 0 de seno de H cosseno de x sobre H. E agora? Resolve. Mas se eu substituir o 0 aqui, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai ser problema. Já separei. Que limite quer separar? O que você quer fazer aqui? Ah, você quer tirar o seno do limite, seno de x. Perfeito. Por que a gente vai tirar o seno x do limite? Porque ele é uma constante. A variável aqui é o H. A variável aqui é o H. Então eu posso tirar o seno x daqui, ó. Posso tirar também o cosseno x daqui. Beleza? Vamos fazer isso. Então isso aqui é igual, tirando o seno x, limite de H indo para 0, do cosseno de H menos 1 sobre H, mais o cosseno de x vezes o limite de H indo para 0, do seno de H sobre H. E agora? O limite fundamental trigonométrico me diz que isso aqui é 1. Beleza? Então, aqui deu 1. Então, esse pedaço aqui deu cosseno vezes 1. E esse pedaço? 0. Por que dá 0? Oi? A gente já fez esse limite, não já? Quanto é esse limite? Isso aqui é 0. A gente já provou esse limite aqui. Vai lá ver nas nossas aulas anteriores. Ontem eu estava vendo no qual aula foi, não achei. Eu sei que foi feito. Não sei se foi há 3 aulas atrás, há 4 aulas atrás, não sei. Mas foi feito já esse limite aqui. Tá? Esse limite é 0. Então vai ficar 0 vezes isso, que vai dar 0. Então a resposta é
cosseno de x. Beleza? A derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é? A gente não fez ainda. A gente vai provar agora. Tá? Vamos lá. Derivada do cosseno agora. Se vocês souberem isso na prova, que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, lembra que eu te falei que tu estava com 3,9? Com mais 0,9 tu já vai ficar com 4,8. Olha aí. Tu está evoluindo demais, cara. Demais. Aí tu diz assim, professor, 4,8 já é a minha maior nota. Vamos lá. A gente quer fazer agora para f de x igual a cosseno de x. Então, é limite de h indo para zero do cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Vai ficar limite de h indo para zero. Como é o cosseno da soma? O cosseno da soma é cosseno de x vezes o cosseno de h menos seno de x vezes o seno de h menos cosseno de x. Isso tudo dividido por h. E agora? Colocar o cosseno em evidência? Vai sobrar cosseno de h, vai sobrar 1 menos isso tudo dividido por h. E agora? E agora? Separa os limites. Então isso aí vai ficar limite. Separa os limites e tira o que é constante, né? Então vai ficar cosseno de x vezes o limite de h indo para zero do cosseno de h menos 1 sobre h menos seno de x vezes o limite de h indo para zero do seno de h sobre h. Isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 0. Então vai dar menos o cosseno, menos o seno. Beleza? Então está provado que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então, se eu ensinar para ti, olha que legal. Se eu ensinar para ti como é que deriva um quociente, se tu sabe como derivar um quociente, tu já vai saber quem é a derivada de quem? Da tangente. De quem mais? Da cotangente. De quem mais? Da secante. Da cossecante. Percebe como o negócio vai ficando bonito? Vai ficando lindo demais, rapaz. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Limite da exponencial. Da exponencial. Então, é limite de h indo para zero da exponencial de x mais h menos a exponencial de x sobre h. Tá? Qual a ideia? Ideia, qual a ideia? Você vai fazer como?
separar esses expoentes aqui, né? Esse aqui vai ficar limite de h indo para zero de e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. E agora? Colocar em evidência. E o e elevado a x é uma constante, então ele já até sai. Tá? Vai ficar e elevado a x vezes o limite de h indo para zero de e elevado a h menos 1 sobre h. A gente já calculou esse limite, hein? Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? É 1, esse limite. Então a resposta é e elevado a x. Então a derivada da exponencial é a própria exponencial. Se for exponencial de base e, tá? Então é a própria exponencial. Vamos para mais uma. Logaritmo. Quem é a derivada da função logaritmo natural? Nota que eu estou com a exponencial de base e logaritmo natural. Não é o logaritmo de qualquer base. E não é exponencial de qualquer base também. Tá? Então, vamos ver a derivada. Limite de h indo para zero do logaritmo natural de x mais h menos o logaritmo natural de x sobre h. O que é que a gente vai fazer aí? Qual a ideia? Ideia? É uma diferença de logaritmo, que é a mesma coisa aqui, uma divisão de logaritmo, certo? Então, aplicando a propriedade de logaritmo, isso aqui é logaritmo natural de x mais h sobre x. Isso tudo dividido por h, certo? Eu vou inverter esse h aqui para colocar ele na frente, beleza? Fica limite de h indo para zero de 1 sobre h vezes o limite, que limite já? Vezes o logaritmo natural. Olha, x dividido por x é 1, mais h dividido por x. Beleza? E agora? Próximo passo qual é? O que foi que você falou? Pode falar. Levar para o expoente. Tá? Então, propriedade de logaritmo novamente. Quando tem alguém na frente multiplicando, esse cara pode subir como expoente do logaritmando, não é isso? Então, isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para zero do logaritmo natural de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Beleza? E agora? Faz a mudança de variável. Chama esse cara aqui de u. Então, u é igual a h sobre x. Se o h está indo para zero, o u está indo para zero, né? Então, vamos isolar aqui o h. Tá, vamos isolar o h. Então, vai ficar h é igual a u vezes x, certo? Então, vai ficar assim. Esse limite, antes era h tendendo a zero, agora vai ser u tendendo a zero. U tendendo a zero. Do logaritmo natural de 1 mais. Esse cara eu chamei de u. 1 sobre h. Quem é h? O x. Tá?
Beleza? Tudo bem? Muito bem. Vê se você concorda agora. Isso aqui é igual limite de u indo para zero do logaritmo natural de 1 mais u. Isso aqui é 1 sobre u vezes 1 sobre x. Concorda? 1 sobre x não está no expoente? Posso mandar ele para frente multiplicando, não posso? Então, eu vou fazer logo isso. A variável não é u? 1 sobre x é constante. Sai. Vou fazer logo isso. Beleza? A função logaritmo não é contínua? O limite entra. U indo para zero. Quem lembra quanto é esse limite? E. E quanto é o logaritmo natural de E? 1. Então a derivada é bingo sobre x. Beleza? Então, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno, derivada do polinômio, pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade. Tá? Derivada da raiz, pega essa fração da raiz, joga para frente, subtrai uma unidade. Derivada da exponencial, ela mesma, derivada do logaritmo natural, 1 sobre x. Já temos basicamente quase todas as derivadas que a gente vai precisar. Na próxima aula, eu vou somar essas coisas e vou querer derivar. Vou multiplicar essas coisas, vou querer derivar. Vou dividir essas coisas, vou querer derivar. Vou fazer potência dessas coisas, vou tirar a raiz dessas coisas, vou fazer composição com essas coisas e vou querer derivar. Beleza? Porque matemática não é só descobrir as coisas, é também se divertir com as coisas. E vocês se divertem, tá bom? Bons estudos para vocês e boa prova sexta-feira. Tchau, tchau.